Olá, em um giro pela Europa, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi à Itália, encontrou a primeira-ministra de extrema-direita Giorgia Meloni, esteve com o Papa Francisco no Vaticano, na Alemanha com o primeiro-ministro social-democrata Olaf Scholz e na França com o presidente de centro-direita Emmanuel Macron, também no Reino Unido com o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak. A Rússia respondeu com um bombardeio de intensidade excepcional contra Kiev. Zelensky quer mais armas, especialmente aviões de combate, para a anunciada contraofensiva de primavera da Ucrânia. Os caças-bombardeiros de última geração exigem um longo treinamento. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, relutam em fornecer esses aviões de combate. O jornal The Washington Post revelou que documentos secretos do Pentágono, o Departamento da Defesa dos Estados Unidos, mostram Zelensky propondo a seus generais ataques dentro do território da Rússia, a ocupação de cidades fronteiriças e até mesmo de destruir o oleoduto que vai da Rússia à Hungria, sob o argumento de que isso aumentaria o poder de barganha da Ucrânia em futuras negociações. Desde o início da guerra, as potências ocidentais relutam em fornecer todas as armas que a Ucrânia pede, por medo da reação da Rússia, que afinal é uma superpotência nuclear, apesar do desempenho medíocre de suas forças armadas no campo de batalha. Zelensky alegou que era fantasia essa versão que saiu nos documentos do Pentágono e que a guerra é dentro do território ucraniano, mas disse que o país tem todo o direito de se proteger, inclusive de usar qualquer truque. A Ucrânia já atacou na Rússia depósitos de armas e reservatórios de combustível que abastecem as forças invasoras. Apesar do vazamento, o primeiro-ministro britânico prometeu mísseis antiaéreos e drones e mísseis com alcance de até 500 quilômetros que permitiriam realizar ataques mais profundos dentro do território da Rússia. O comandante militar ucraniano sugeriu atacar as tropas russas em Rostov sobre o rio Don. Por outro lado, os documentos do Pentágono acusam o líder da empresa de segurança privada Yevgeny Prigozhin, empresa de segurança privada Wagner, Prigozhin é conhecido como chefe de cozinha de Putin. Ele é acusado de tentar vender informações sobre a posição das forças russas à Ucrânia em troca de um recuo ucraniano na Batalha de Bakhmut, onde os mercenários de Prigozhin enfrentam os ucranianos sem sucesso há 7 meses. Os ucranianos dizem ter rejeitado a oferta por não confiar no senhor da guerra russo que atua em vários países da África. Um deles teria se encontrado com emissários da Ucrânia. Os Estados Unidos acusaram a África do Sul de armar a Rússia. A União Soviética apoiava o Congresso Nacional Africano durante a luta contra o regime segregacionista branco do apartheid. Esses laços históricos se mantêm, mesmo que a Europa e os Estados Unidos sejam hoje muito mais importantes para a economia sul-africana. A África do Sul é membro do grupo BRICS, junto com Brasil, Rússia, Índia e China. O comandante do exército sul-africano, o general Lawrence Mbatha, está visitando Moscou. O historiador ucraniano naturalizado norte-americano Serhiy Plokhy, professor da Universidade de Harvard, está lançando A Guerra Russo-Ucraniana. O livro descreve 3 modelos para a restauração do Império Russo pretendida pelo ditador Vladimir Putin. A reconstituição da União Soviética sem os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que hoje fazem parte da OTAN e da União Europeia. Uma segunda possibilidade seria uma união do núcleo eslavo da antiga União Soviética, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. A terceira hipótese seria a que Putin conquistou até agora com a guerra, a Rússia e mais algumas regiões do leste e do sul da Ucrânia. O historiador é irônico ao comentar que Putin conseguiu um feito inacreditável. Quando foi eleito presidente da Rússia pela primeira vez, no ano 2000, a Ucrânia estava dividida. O Oeste olhava para a Europa
tinha vontade de entrar para a União Europeia, e o Oeste, enquanto o Leste, étnica e linguisticamente russo, se orientava para a Rússia. Putin conseguiu unir a Ucrânia contra a Rússia e contra ele. Ninguém gosta de ser bombardeado. O legado de Putin, disse R. Bloch, será a destruição de qualquer sonho de restauração imperial, assim como o fortalecimento da OTAN, que era outro dos objetivos da guerra, enfraquecer a OTAN. O ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, principal assessor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a política externa, foi a Kiev. Pegaram mal os comentários que Amorim fez sobre Bucha, a cidade satélite da capital da ucraniana, onde foram encontrados 900 corpos e indícios de crimes de guerra, em 1º de abril, do ano passado, quando as forças russas abandonaram a cidade. Amorim declarou que viu fotos, mas que fotos não eram suficientes para provar nada. Quando esteve em Moscou, o ex-chanceler falou que não viu o clima de guerra. Não poderia ter visto mesmo, porque a guerra não é na Rússia. O presidente Lula participa da reunião do Grupo dos 7, que reúne as maiores potências industriais democráticas, sem a Índia. A Índia é convidada. O encontro será realizado em Hiroshima, no Japão, de 19 a 21 de maio, quando Lula terá encontros bilaterais com os primeiros ministros da Índia, Narendra Modi, do Japão, Fumio Kishida, e com o presidente da Indonésia, Joko Widodo. O Brasil tenta evitar que a declaração final acuse a Rússia, afirma a reportagem do jornal o Globo, de Eliane Oliveira. Eleição presidencial na Turquia vai para o segundo turno em 28 de maio. O presidente Recep Tayyip Erdogan, do Partido da Justiça e Desenvolvimento, conquistou 49,5% dos votos contra 44,9% do oposicionista Kemal Kılıçdaroğlu, da Aliança Nacional, que reúne 6 partidos. O maior é o Partido Popular Republicano, um partido kemalista criado por Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República da Turquia, em 1923, depois do fim do Império Otomano, com a derrota na Primeira Guerra Mundial. Com quase 50% dos votos, e precisa de metade mais um para se eleger, Erdogan ficou muito perto de ganhar. Será muito difícil para a oposição vencer no segundo turno. Erdogan está no poder desde 2003, foi primeiro-ministro durante 11 anos, antes de criar uma presidência forte, se eleger presidente, depois extinguiu o cargo de primeiro-ministro em 2018. Desde que foi alvo de uma tentativa de golpe militar e correu risco de vida, em julho de 2016, o líder turco se tornou cada vez mais autoritário. Mandou prender, expurgar e processar dezenas de milhares de pessoas por supostas ligações com o golpe, domina os meios de comunicação. Então, se a votação em si foi limpa, a campanha eleitoral definitivamente favoreceu o governo, a começar porque o candidato favorito da oposição, o prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, de 52 anos, muito mais moço que Kılıçdaroğlu, foi proibido de concorrer por ter sido condenado sob acusação forjada de insultar funcionários eleitorais. A oposição chegou perto, mas se perder, será uma grande derrota. Já perdeu a eleição parlamentar. O partido de Erdogan, a Aliança de Erdogan, que elegeu 322 dos 600 deputados da Assembleia Nacional da Turquia. O risco é que o presidente reeleito use e abuse do poder no próximo mandato para consolidar o regime autoritário. A economia britânica caiu 0,3% em março, mas fechou o primeiro trimestre com uma pequena alta de 0,1%. Ainda está meio ponto percentual abaixo do nível pré-pandemia. A economia dos Estados Unidos é 5,3% maior do que era antes da pandemia, e a francesa 1,3%. Além da pandemia, a economia do Reino Unido sofre com a catastrófica decisão de sair da União Europeia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais. Tchau.